É fácil? Não, não é fácil. Mas é como ele diz: recebereis poder do alto. Qual é o poder? Que está em nós, no Espírito Santo. Não em nós, Lucinha, simplesmente desprovida do Espírito Santo. Mas se a gente tem o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, então é a grande comissão, é a grande ordenança de Jesus Cristo, é ide e pregai esse evangelho a todas as nações. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua benignidade, pela tua bondade, fidelidade, Senhor, pelo ser supremo que és, pelo ser supremo cheio de poder, onisciente, onipresente, onipotente. E mesmo assim se incomoda, Pai, com cada detalhe das nossas vidas, Pai. Nos corrige, nos exorta e, sobretudo, através do teu Santo Espírito, nos consola, Pai. Obrigada pelo dia de hoje, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos mais de Ti através das Sagradas Escrituras, escritas por homens e inspiradas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que não há contradição, Pai, louvado seja. E engrandecido o Teu nome, como eu estava ouvindo há pouco tempo, que Isaías, há tantos anos, tantos séculos atrás, meu Deus, já previu pássaros com asas de metal. Pai, que coisa linda são os aviões, são os drones, Pai. Oh Deus, muito obrigada, papai. Muito obrigada, papai, por ser aquela pessoa que a gente pode encostar o ombro e chorar as nossas angústias, os nossos desgostos que muitas vezes chegam de uma forma tão injusta. Muito obrigada. Jesus, porque é o nosso irmão mais velho, o nosso amigo maior. Obrigada, Jesus, pela salvação. Obrigada, Pai, pela criação. Obrigada, Espírito Santo, pelas doces consolações derramadas sobre a vida de cada um de nós, da vida de cada um que acredita em Ti, que acredita no poder das Santas Escrituras, que é a própria palavra, porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é o livro, que é a própria palavra. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia é exatamente o livro, porque a Bíblia é a palavra e a palavra é Jesus. Oh Deus, como está na terceira carta de João, segunda ou terceira carta, Pai de João. É a palavra. É Deus, a palavra e o Santo Espírito. Oh Deus, muito obrigada, Pai, porque tu dá aos teus filhinhos, Pai, a nós, Pai, que cremos em Ti, Jesus, que cremos no Teu sofrimento, na Tua morte, na Tua paixão por nós, no Teu grande amor e, sobretudo, na ressurreição, que nos deu vida e vida abundante. Vida abundante não é ter dinheiro sobrando, não é ter conta gorda, casa bonita, carro bonito, Jesus. Não, não. É ter você, Jesus, em nossos corações. É sabermos que em Ti podemos confiar. É sabermos que tudo vem de Ti, Pai amado. Que tudo é para Ti e tudo é por Ti. Nada sobre nós e tudo sobre Ti, Jesus amado. Muito obrigada, Espírito Santo, vem nos dar entendimento aqui agora, que nós vamos iniciar o nosso estudo. Vem nos dar um entendimento, o teu entendimento, não o nosso, mas o teu entendimento. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, como foi o acampamento, James? Foi bom. Dessa Bom vez dia, foi meu bom. filho. Bom dia. Bom Vem. Boa dia. noite. Glória a Deus. Acho que a gente podia ler do 28 em diante. Qual capítulo? 24. Lucas 24. 24. No finalzinho. Podia fazer a leitura do 28 em diante. O que você acha, seu Mário? Trecho curto, né? A gente No pegava esse problem. 28 aqui que o pessoal não estava aí ontem. A gente... No problem, light grip. Pode ser. Eu quero ler, seu Mário? Lucas, capítulo 24, versículo 28.
É, a gente encerra aqui, vai até o fim ou para no Até o trinta e fim, seu cinco? Mário. É ali até o fim. Aí depois a gente vem Tá, discutindo. muito bem. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já nos declinou do dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele na mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. E convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levantou-os fora até Betânia. E levando-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram-se com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? Nossa, meu, que tremendo, né? Que coisa maravilhosa, né? Fantástico, fantástico, impressionante, né? A gente vendo aqui do versículo 28 em diante, que a gente comentou ontem parcialmente, né? Uma parte, ele se apresentou ao caminho de Emaús com aqueles dois homens que estavam conversando, ficou com eles, caminhou por volta de
mais ou menos uns 10 quilômetros. Desses 10 quilômetros, naquela época eles não corriam, né? Não faziam caminho. Era, era devagar mesmo, né? Eles conversaram muito. Jesus explicou muitas coisas para eles. Mesmo eles ouvindo tudo, né, sendo impactados pelo Espírito Santo de Deus que estava sobre eles ali, junto em Jesus, né? Eles ouviram tudo que Jesus relatou, tanto do Velho Testamento, tudo que aconteceu, tudo que estava escrito nos Salmos, nas Escrituras, a respeito dele. Deu testemunho do que realmente havia acontecido. E aqueles homens ouviram tudo, voltaram e encontraram os 11 reunidos e testificaram do que tinha acontecido no caminho de Emaús com ele. Olha, não terminaram de contar. Quando terminaram de contar, praticamente Jesus se apresentou no meio deles. Sem ninguém abrir a porta, Jesus estava no meio deles ali. Não precisou abrir a porta. E Jesus se apresentou no meio deles. Eles ficaram assim estupefatos, sem saber o que falar. Vedes que sou eu? Disse a eles. Olha aqui, minhas mãos, meus pés. E ali falou. Não lembra que eu falei para vocês que precisava acontecer tudo o que aconteceu comigo? Que eu ressuscitar no terceiro dia? E eles ficaram estufados, admirados. E ele falou assim, olha, você tem alguma coisa que comer aí? Vocês têm alguma coisa que comer aí? Me sirvam. A própria palavra nos relata que foi um favo de mel, né? E ali Jesus comeu, se deliciou com aquele mel na presença deles. Olha, não há dúvida, não há dúvida. Não tem dúvida, nós não temos que ter dúvida nenhuma que Jesus ressuscitou. Nós não podemos ter dúvida de forma alguma. E eles apresentaram de parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas palavras que vos tenho, estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Somente aí abriu o entendimento deles. Somente aí caiu a ficha, né? Como se diz hoje. Meu Deus do céu. Está diante de nós aquele que morreu, que ressuscitou, Cristo Salvador. E ali orou por eles, levou eles para fora, né? Orou por eles e falou. Nesse livro de Lucas não faz relato, mas Jesus falou, ó, ide por todo mundo, deu ordens a eles, deu ordem, Jesus deu ordem a eles, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. E em meu nome expulsarão demônios, é, se alguma coisa comerdes, que porventura não seja de bom, nada vos acontecerá. Olha, olha, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nos deu autoridade. Ainda disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e obras maiores faríamos, se tivermos fé, se estivermos ligados na videira. Ele nos deu toda a autoridade e poder.
Então, meus amados, fica aqui para vocês comentar alguma coisa aí a respeito do que vocês ouviram e que leram, né? Façam as suas conclusões. Maravilhoso aqui, né? Capítulo finalzinho aqui, esse trecho onde os homens estavam caminhando com Jesus e não reconheciam, né? A gente até conversou ontem, né? E o Sr. Jurandir acho que falou que na Bíblia dele falava 10 quilômetros, né? 10 quilômetros de caminhada. Eles foram caminhando com Jesus, aqui fala 70 estádios, né? Eu ia ver, né? Na Almeida. E, e eles caminhando com Jesus ali e não mostrava indignação, né? Indignação de, né? Porque não foram todos os judeus que participaram, né? Do sacrifício de Jesus, né? Que concordaram com aquilo, né? Muitos se indignaram também, né? E esses homens aqui mostram, né? Que era a esperança do povo judeu, né? Que tinham matado, né? E agora o que seria feito, né? E eles aqui voltando e conversando com Jesus e Jesus se revela a eles, né? Jesus vem conversando, vem mostrando tudo. E a gente falou que bate-papo gostoso de ter sido, né? Porque Jesus foi ali confortando, ensinando, né? Durante aquela caminhada. E no final ele se revelou, né? Partindo o pão ali, os homens, né? E aí ontem a gente até comentou, né? Que muitos outros casos devem ter acontecido também que não foram relatados na Bíblia, né? Onde Jesus apareceu, né, para os homens e aqui esses homens correram aos discípulos para contar, né, o que tinha acontecido. E, e aqui mostra também a questão da incredulidade, né, o que eu estava tentando procurar aqui nos outros capítulos, porque é uma coisa que não fala aqui no capítulo de Lucas, é sobre o ID, né? No capítulo de Lucas ele encerra aqui, né, o capítulo com todas essas maravilhas aqui, né? Onde existe a incredulidade, existe o medo, né? Fosse um fantasma, fosse um espírito ali. E Jesus senta e come com eles, né? Eu achei super interessante. Ele pegou um pedaço de peixe assado no favo de mel. E a gente mostra novamente a humildade de Jesus, né? Que não foi um banquete, né? Ele pegou um pedaço de peixe, né? Provavelmente algo que já tinham comido ali, já tinham se alimentado e sobrou alguma coisa ali, né? E, E aí ele foi lá e pegou um pedaço de peixe, né? Aqui, é, e, e comeu na presença deles. E ali Jesus, né, mostra para eles que ele não era um fantasma, né? Ontem o pastor falou até, né? Pô, tinha até um ateu, né? Que era o Tomé. O pastor pega pesado. O Tomé era ateu, né? Só tinha que se ele visse que ele realmente ia acreditar, né? E a seguir Jesus lhes disse, né? São essas palavras que eu vos falei, né, estando ainda convosco. E aí Jesus vem e explica de forma mais literal, né? O porquê que ele, né, de ter passado por tudo aquilo. Aí até então Jesus falava de uma forma mais difícil de compreender, né, para eles, porque não tinham visto ainda o que tinha acontecido, né? E aqui Jesus vem e fala claramente, né? São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importavas se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, né? Nos profetas e salmos. E aí então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Olha que maravilha, né? Aqui caiu a ficha, né? Aos discípulos, às pessoas que estavam ali, é o porquê, né? E tudo aquilo ter acontecido. E lhes disse: ainda está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando a Jerusalém. Eu falei que não tinha, né? Aqui está o ID, né?
em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando desde Jerusalém. Olha que maravilha, né? Vós sois testemunha dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui acho que faz referência ao Pentecoste, né? Ficarem ali, que eu acho que vão ficar ainda 40 dias, né? Para que o Espírito Santo sejam revestidos pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo desça, né? E, e entre neles. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E olha que maravilha, né? Acontecendo que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltando para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui me surgiu uma dúvida, porque Jesus ficou durante 40 dias com eles, não foi? Até Pentecoste, Jesus estava ainda presente, né? E aqui Jesus foi elevado ao céu, mas depois deve ter voltado para ficar mais tempo com eles, né? Se eu não me engano, foram 40 dias na presença deles, encontraram mais de 500 homens, né? Tem muita passagem aqui em relação a isso ainda, né? Que Atos depois fala sobre isso, né? Depois que Jesus aparece para Maria Madalena, ele, ele vai falar com Pedro na praia também, que Pedro já estava voltando a pescar de novo, né? Tem várias partes lá em João, por exemplo, em Lucas, em Mateus, em Marcos. São várias passagens que se relacionam com a volta de Jesus, né? Que fala a respeito da ressurreição. Aqui em João, no capítulo 20, Jesus, quando apareceu a Maria Madalena, ele estava chorando fora, junto do sepulcro, estando mais chorando, abaixou para o sepulcro. E viu dois anjos, né? Nós já conhecemos essa história. Ele fala para ela no versículo 13: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhes Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou para meus irmãos e mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Aí, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com o medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e ao lado, de sorte que aos discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes:
se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete ao meu peito, meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus, meu Deus. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, meus amados, foram muitas as aparições que Jesus se apresentou aos discípulos e às pessoas daquela época, para que não houvesse dúvida de que só os discípulos viram. Não, Jesus testificou de que realmente ele havia ressuscitado. E nos deu toda a autoridade e poder para seguirmos em frente. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Por favor, estão com oportunidade. Exatamente, o Fábio já comentou aí, porque quando ele disse que no Lucas não tinha, a priori, ele falando que não tinha o ID, né? Mas aqui no verso 47 depois, né, Fábio, você compreendeu que aqui no verso 47 é o ID de Jesus, né? Que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Jerusalém. E aqui no livro de Atos, Atos 1, verso 8, eu acho que é verso 8, deixa-me ver aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Essa é a grande comissão, não só para os discípulos, mas para nós. Para nós. Nós estamos aprendendo aqui só para nós? Não. É para compartilhar o que nós aprendemos. Se nós estamos aqui, é para começar de nós e depois pela casa da Lucinha, do seu Mário, do DJ, do Fábio, Ruth, Tamires são os que estão aqui, seu Jurandir, que não está, mas ele vai ver depois, e para todos os discípulos, todos aqueles que creem em Jesus. Então, assim, não é preciso que a gente tenha um título de pastor, de presbítero, de ministro, sei lá, de líder de grupo de crescimento, ou pequeno grupo, como algumas igrejas chamam, mas é para todo que conhece, todo aquele que conhece o Evangelho de Jesus, que passou a estudar, a aprender o Evangelho de Jesus, nós temos a obrigação, quando ele diz ide, como ele diz em Mateus, ide, verbo no imperativo. Tudo que está no imperativo na palavra é ordenança, né? Tudo, é o ide de Jesus, é imperioso, é necessário, principalmente no final dos tempos, agora que nesses dias que estamos vivendo. É fácil? Não, não é fácil. Mas é como ele diz: recebereis poder do alto. Qual é o poder? Que está em nós, no Espírito Santo. Não em nós, Lucinha, simplesmente desprovida do Espírito Santo. Mas se a gente tem o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, então é a grande comissão, é a grande ordenança de Jesus Cristo, é ide e pregai esse evangelho a todas as nações. Então, e aí, como ele diz em Mateus 24, e aí virá o fim. Então, quanto mais a gente faz chegar esse evangelho às pessoas,
mais apressamos a volta de Jesus Cristo. Porque ele não disse que ia. Eita, acabei de receber a mensagem aqui. Volta, Jesus. Eita, Deus de poder. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo nos adverte o tempo todo. E aí, assim, Jesus não disse que ia pregar a toda pessoa, né? Como eu já disse aqui, enfatizei. É impossível uma coisa dessa, porque está todo tempo morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Mas a todas as nações. E isso tem acontecido até através da própria AI. Eu passei aí no chat, Fábio, chegou aí sobre as aparições de Jesus? Não sei, eu não sei se eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V sobre as aparições de Jesus, mas eu não sei se foi enviado, porque é bem grande, são 10 ou 12 aparições que o chat GPT nos traz. Apareceu não. Ixi, então não foi enviado, depois eu envio, né? Várias as aparições de Jesus Cristo. Então, para mim, o que a gente extrai aqui desse capítulo é o ID de Jesus, assim, aliás, não é do capítulo todo, mas dessa parte que a gente leu aqui. É, permaneceis até que sejais revestidos de poder. Então, aqui é uma advertência também para nós hoje. A gente às vezes quer fazer algo para Jesus sem estar munido desse poder que é nos dado pelo Espírito Santo. A gente quer fazer de qualquer jeito, não dá certo. Não dá certo. Então, se a gente vai entregar uma palavra, se a gente vai pregar o evangelho, se a gente vai fazer, seja lá o que for, da obra do Senhor, a gente tem que estar bem alicerçado na palavra, a gente tem que estar bem alicerçado realmente na palavra, não em filosofias vãs, não nas vãs filosofias não nas falsas profecias que a gente ouve por aí, até quando a gente escuta uma pregação no YouTube, alguma coisa a gente tem que analisar para ver se aquilo ali está à luz da palavra, porque tem muito engano, muita mentira mesmo, saindo por aí, até crianças, adolescentes pregando, pedindo dinheiro por aí afora. Então, são os falsos mestres que Jesus já nos advertiu em Mateus 24 lá, tá? E Lucas 21. Então, assim, que a gente possa ser verdadeiros naquilo que a gente fala, que a gente possa aprender e disseminar e contagiar, não contaminar, mas contagiar de uma forma alegre, de uma forma porque o Evangelho de Jesus é simples, gente. O Evangelho é simples, o Evangelho de Jesus é pureza. Mas às vezes as pessoas complicam tanto, introduzindo coisas que vêm da filosofia, que vêm não sei de onde, que vêm da seita A, da seita B, que aí acaba sujando o Evangelho de Jesus Cristo. É esse o cuidado que a gente tem que ter. A gente precisamos estar sempre revestidos do Espírito Santo ao fazermos qualquer obra e não de qualquer jeito, mas que a gente seja realmente revestido desse poder que Jesus fala aqui no verso 49. Então, é, como disse o João, eu só vou ler aqui para concluir, para dar oportunidade aos outros. A palavra da vida foi manifestada na carne, está em primeira epístola do apóstolo João, no verso 1, diz assim, capítulo 1, verso 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aquilo que eu orei no começo, a palavra é para o próprio Jesus. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao manusear a palavra, porque a gente está mexendo com Jesus. É só isso. Coloca ele aqui, dona Lucinha. As aparições aqui falando de Jesus aparecendo para Maria Madalena, as mulheres que voltavam ao túmulo, depois os dois discípulos a caminho de Emaús, aparecendo para Pedro também, É no chat Simão, né? GPT, né, Fábio, que você está vendo? É, Pois é. busquei aqui. Depois fala dos 10 discípulos sem Tomé, depois os dez Depois, discípulos, né? os 11 com Tomé, É, os 7 discípulos no mar da Galileia. Jesus aparece na praia, orienta uma pesca milagrosa e compartilha uma refeição. Isso está em João, a gente vai ver. Os 11 discípulos na Galileia. Jesus dá a grande comissão, ide para todo mundo. Depois mais 500 irmãos
Em 1 Coríntios 15:6, Paulo menciona essa aparição coletiva, embora não descrita nos evangelhos. Depois o Tiago, irmão de Jesus, em 1 Coríntios. Outra aparição mencionada por Paulo. Com relação a Jesus, só aqui que eu encontrei aqui, ainda na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Cristo, e o Espírito Santo. E estes três são um. Mais uma prova em contexto da Trindade, que muitos negam, né? Que são três pessoas em uma. Então, assim, o Pai, a Palavra, que é o próprio Cristo, e o Espírito Santo. Então, Cristo é a palavra de Gênesis ao Apocalipse. Que coisa tremenda. Está na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 7. E é isso. Quando a Amém. gente, quando a gente fala no imperativo, que eu disse o ide, aí também tem a Santa Ceia, né? Tomai e comei, né? Desse corpo, né? Beber, e tudo são verbos no imperativo, são ordenanças mesmo. Não é se você quiser, se você puder, não. São ordenanças. Verbos no imperativo na palavra são ordenanças. Só compartilhar aqui se de repente pode, sei lá, ser, servir de luz também para alguém. Esse pequeno pedaço que passo hoje aqui, eu aprendi, assim, né, os insights que me vieram ao coração, né? Lá no versículo 28, que Jesus pode estar conosco sem a gente perceber, até que os nossos olhos sejam abertos. E interessante, né? Aqueles homens caminhando ao lado de Jesus e conversando com eles, e eles não percebiam, mas Jesus estava com eles ali. E muitas vezes Jesus está conosco, mas a gente nem se dá conta que é Ele. E lá no versículo 32, um pergunta com o outro, né? O nosso coração não ardia enquanto ele falava? Talvez isso para nós também seja uma lição, né? Um sinal de que quando nosso coração estiver ardendo ali, pode ser Ele falando conosco, né? E no 39, Jesus materializa-se em carne e osso para mostrar que Ele é real, que Ele havia de fato ressuscitado e que estava vivo e que vive para sempre, pois Ele venceu a morte. Então isso também nos ensina, né, que sim, ao contrário do que até mesmo os discípulos, embora tenham caminhado com Jesus, embora tenham visto todos os milagres, embora tenham ouvido todas as palavras ali da boca do próprio Cristo, dizendo que ressuscitaria, que estaria sempre com eles, eles também tiveram dificuldade para reconhecer, né? E depois, e aí Jesus se materializa para mostrar para eles, olha, eu estou aqui. Tudo que eu disse para vocês é verdade. Tudo que eu disse, tudo que eu ensinei, tudo que eu falei se cumpriu. Toque-me, me dê o que comer. Veja, eu estou vivo, não estou? Não há morte que possa nos vencer, né? E é isso que os espera.
depois daquilo que cada um de vocês cumprir com a sua passagem aqui na Terra, né? Então, Jesus ele fala e ele mostra que ele venceu a morte de fato, que ele estava vivo. Maravilhoso, né? E uma outra coisa que me mostra aqui também, né, as palavras, é que é Deus quem nos abre o entendimento para que compreendamos as Escrituras e as suas palavras. Tanto lá no 28 quanto ali no 45, lhes abriu o entendimento, é colocado, né? Então, ele lhes abriu o entendimento. A vontade de Deus, o tempo de Deus, só pertence a Ele. Toda a sabedoria pertence a Ele, tudo pertence a Ele. E Ele revela conforme a sua vontade a cada um de nós, de acordo com o nosso propósito, né? Por isso que muitos de nós ouvimos, mas não entendemos. E cada um tem um entendimento diferente do outro, porque o Espírito fala de maneira individual com cada um e para quem ele quer também, né? E lá no 49 ele fala o poder do céu. Para mim, aqui o poder do céu é o próprio Espírito Santo. É, vou ler o 49 para ficar mais claro aqui, né? Para não ficar muito solto. Ele fala que agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do Espírito do céu. Então, os discípulos ali, quando foram cobertos, né, do Espírito Santo, eles saíram a pregar e fizeram milagres e, e coisas maravilhosas, cheios do poder do céu. O Espírito Santo é o poder do céu, né? É o poder de Deus, a sabedoria, o que Jesus chama aqui de poder do céu, né? E no 52, os discípulos voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria, pois estavam com Jesus. Então, vejam só, né? Uma outra coisa que quando a gente está com Jesus, a gente está a gente está bem. Tem alegria onde tem Jesus, tem alegria. Aqueles dois homens estavam voltando, né? Estavam caminhando após um fato terrível. Eles estavam ali de uma certa forma de luto, mas Jesus caminhava com eles e eles estavam em paz. E os discípulos voltam para Jerusalém com grande alegria. Eles voltam a Jerusalém porque eles voltam com grande alegria porque eles estavam com Jesus, né? E Jesus traz paz, Jesus traz alegria. Jesus é nossa alegria, né? Alegria porque ele não só fez tudo que ele fez por nós, mas porque ele viveu de novo para nos mostrar que tudo que ele disse que, que era real, que todas as escrituras, todos os salmos e as profecias que estavam nas escrituras eram real, que ele era real. E aquilo que todos acreditavam até o momento
se tornou real através de Jesus, né? Então, eles estavam felizes com isso, eles estavam alegres por isso, né? Porque se até aquele momento tudo aquilo era real, tudo que viesse depois, tudo que vier depois também é real, inclusive a vida eterna. E para fechar aqui, que me chama a atenção também que eles estavam sempre louvando a Deus, fala aqui no 53, né? E estavam sempre no templo louvando a Deus. E a gente vê em diversas passagens da Bíblia, né? Jesus fazia os milagres e, e as pessoas louvavam, né? Para nós nos lembrarmos sempre da importância de louvar a Deus, né? De estar sempre louvando a Deus. E é isso que eu queria compartilhar aqui, que falou meu coração, essa, esse devocional aqui. Amém? Amém, meu irmão, amém. Que coisa linda. Acho que a Tamires quer falar. Ela apareceu quando ela quer, quando ela aparece, saudade de tu, mulher de Deus. De ver tu e Minha alegre. senhora, da senhora, viu? É Saudade o que dos dias sim, sim. aí. Quase que eu ia perguntar, mas depois a senhora voltou. É porque É bem, assim, gente, ó, dia de terça e quinta, a partir de amanhã eu vou ter um compromisso às 7 da manhã, então eu não vou entrar terça e quinta. E quando eu não entro, é porque a minha vida é muito puxada aqui, gente, com o serviço de igreja, de gente me ligando logo cedo. Então, muitas vezes eu não entro por isso. Então, assim, e às vezes posso sair antes do tempo, porque as mensagens só pá, 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 que chegam as notificações. Mas é isso, amada, fale. mas é bênção, é bênção. Tá fazendo Amém. a obra. Com É, certeza. aham, eu queria falar aqui que me chamou a atenção que o Fábio comentou, né? Que não sei se ele comentou se ele achava que Jesus ainda estava presente quando houve o Pentecostes, Fábio. Foi assim que você falou? Não, porque aqui fala da ascensão de Cristo, mas o que eu lembro é que Jesus ainda fica mais 40 dias conosco, né? Até o Pentecoste. É porque quando eu fui, né, dar uma olhada aqui, no caso, quando Jesus ele morreu, né, que ele ressuscitou, quando ele ressuscita, eu creio que esses 40 dias ele já está contando desse ressuscitar dele, né? Esses 40 dias já vai contar daí, que ele vai ter as suas aparições, né? E a última Isso. aparição dele foi no Monte das Oliveiras, né? Que fala aqui no livro de Atos, capítulo 1, onde a irmã Lucinha leu, mas ela leu 8. E aí fala aqui no 9, ó. E quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os com os olhos, e estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Só até aí. Então, essa foi a última aparição de Jesus, né? Aos discípulos, que os discípulos, né, alguns, pôde ver Jesus sendo elevado aos céus. Depois daí, com alguns dias, né, que houve a descida do Espírito Santo para eles serem batizados, né, com o Espírito Santo, que no 5, no Atos capítulo 1, verso 5, diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? Então conclui que depois que ele subiu, com poucos dias, né? Onde estavam todos reunidos em um só propósito, né? Que em Atos 2 houve ali a descida do Espírito Santo, né? O nosso Consolador, e todos ali foram batizados, né? Com o Espírito Santo. Então foi logo depois, né? Que Jesus subiu com poucos dias, né? E isso foi para o início, né? Da
da caminhada dos discípulos. Por isso que ele pediu para eles esperarem, né, o Espírito Santo, porque se a gente não tiver Jesus, não tiver Deus, não tiver o Espírito Santo, como é que a gente vai fazer as coisas, né? Se a gente é como uma folha seca, que o vento ele sopra e leva para lá e para cá. Sem Jesus nós não somos nada. Então, já que Jesus não estava, precisou do Espírito Santo para poder consolar, para poder dar força e eles ser levados a fazer a obra de Deus. Só Amém. até aí mesmo. Amém. Pronto, já está 8 horas. Amanhã a gente já começa, João, né? Ah, eu tá no mudo, peraí. Amanhã a gente já começa o Evangelho de João, né, Fábio? Eita, Isso. Jesus. É o Evangelho, 21 capítulos assim de Jesus purinho. Todos são, mas João, meu Deus. O Evangelho de João é tremendo, tremendo, tremendo. É. Amém. Amém. Eu vou fazer a oração, né? Façamos a oração final. Não sei se o seu Mário vai ler, mas eu vou precisar sair agora, gente. Se o seu Mário for, eu vou precisar sair às 8. Falta 2 minutinhos. Não sei Não, se o seu vamos Mário orar. vai ler o Vamos devocional. orar. Deu horário já. Vamos orar. É. Alguém quer orar pra gente? Família, quer fazer oração pra gente, família? Você apareceu? Oro Ajuda a gente. sim, ó. Amém. Mas quando eu não aparecer, pode falar, viu, Fábio? Ah, Pode a é gente não orar sabe que se eu você não está vou enrolado fugir. no comércio aí, mas tá bom, tá bom. Mas às vezes eu estou aqui ouvindo, eu que não quero mesmo, né? Aqui, Aparecer, tá eu estou bom. aqui. Então, oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Pai, neste momento, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, Senhor, que nós estamos aqui com o fôlego de vida que o Senhor tem nos concedido, e eu sou grata, Pai, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, pelo nosso alimento, pela nossa água, pela nossa família, Senhor, que o Senhor tem permitido que estivéssemos todos bem, Senhor, e eu fico feliz por isso. Pai, te agradecer por cada uma pessoa que está aqui nesse devocional, que está bem, Senhor, debaixo da tua graça, apesar de algumas provações, mas quando o Senhor está do nosso lado, Pai, nada pode nos abater. Nós temos que segurar em Suas mãos a cada dia, Pai. Então eu te agradeço por isso, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor possa nos fortalecer, possa nos guiar a cada dia na tua presença, que não venha, Pai querido, permitir que nós venhamos nem pensar em desistir, Senhor. Que o Senhor venha fazer a tua obra ser completa em nossas vidas. Retira tudo aquilo que não te pertence, Senhor. Faz o teu querer, faz a tua vontade, Pai querido, em nossas vidas, porque sem ti não podemos fazer nada. Pai, te entrego o nosso dia em tuas mãos, abençoa a vida de cada um, abençoa a vida daqueles também que não puderam estar, Senhor. Vai fazendo a tua obra também na vida deles. Vai de encontro enviando os teus anjos, Pai querido, na casa de cada um, Pai querido, para que eles venham aprender, Senhor, a tua palavra, Pai querido, e fazer o teu querer e a tua vontade. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. Ele para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.